Nessa noite eu gostaria de falar algo simples com vocês aqui. E eu pergunto para você: você sabe de fato o que realmente importa na sua vida, no seu dia a dia? Você sabe? Como é que você se coloca no seu dia a dia? Como as coisas têm acontecido com você? O que realmente importa para você quando você levanta de manhã? E muitos de nós nesses dias, a gente vive dias de muito ativismo. O que é ativismo? A pessoa é ativa, ela corre para cá, corre para lá. E muitas vezes nós não percebemos que estamos correndo atrás do vento. E é um problema, né, correr atrás do vento, porque o vento você não sabe de onde vem e nem para onde vai. O único vento que você tem que perceber é o vento do Espírito. Amém? Amém. O único vento que você tem que perceber é o vento do Espírito. Porque o vento do Espírito, ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Quantos nascidos de Deus nós temos aqui? Você é nascido de Deus, dê um glória a Deus aí. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz do Espírito, ele ouve a frequência do Espírito dentro dele. Nós precisamos muitas vezes sintonizar a frequência da voz de Deus, porque na nossa mente, muitas vozes passam na nossa mente. Todo tipo de voz. Onde eu estava falando que a voz de Deus, ela troveja sobre as muitas águas. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Mas muitas vezes Deus vem com a sua voz, falando conosco, com o nosso espírito. Como eu disse, o espírito é aonde tem a comunicação de Deus com você. É na sua parte imaterial. Por que imaterial? Porque o espírito ele não é matéria, ele é espírito. Você é um espírito, possui um corpo de química, de carne. Mas dentro de você existe um ser inteligente chamado alma. O espírito humano, como diz lá em Provérbios, no capítulo 17, versículo 20, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o que uma lâmpada faz? Ela ilumina. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual ela esquadrinha o demais, o seu corpo. Então, quando o nosso espírito, ele foi apagado no Éden. O pecado apagou o nosso espírito no Éden. E a obra de redenção de Jesus na cruz, ela acendeu o nosso espírito de novo. Foi a obra que Deus tinha constituído no Éden, que estava morta dentro de nós, e Jesus resgatou a nossa vida, resgatou a nossa comunhão, a nossa frequência com a voz de Deus e com a voz do Espírito. Por isso que do nosso dia a dia, nós precisamos compreender a frequência da voz de Deus. É que nem sintonizar uma rádio. Você pega lá, pai, os cantos, as frequências, quando você vê aquela voz da rádio fica audível. Assim a voz de Deus e as vozes que passam dentro da sua mente, tem a voz da sua consciência, tem a voz do seu coração, tem a voz dos anjos, tem a voz dos demônios, tem a voz de tudo passa na sua mente, inclusive a voz de Deus. Deus está falando conosco o tempo inteiro. Deus fala com o homem o tempo inteiro. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Talvez você passou tão agitado, tão no ativismo, que você não percebeu que Deus estava querendo falar algo com você. Deus fala conosco nas pequenas coisas. Deus fala conosco nos detalhes. Até mesmo quando não percebemos, Ele está falando e dando direções em todo momento. Nós precisamos alinhar o nosso espírito à voz de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa mente, a nossa alma com a frequência do próprio Espírito de Deus. Aí eu não estou falando já do Espírito do homem.
Estou falando com o Espírito de Deus em você. O apóstolo João, no Evangelho de João, está escrito lá no capítulo 16. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, a quem o Pai enviará em meu nome, ele lhe dirá todas as coisas e anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E falará tudo a respeito de você. Glória a Deus! Aleluia! Você está com algum problema? O Espírito Santo fala tudo a respeito do que ele sabe a respeito de você. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Amém! O Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. E como eu estava dizendo, o que realmente importa? O que importa para você no dia a dia? Um ponto que eu queria colocar para vocês aqui é que a vida de um homem, a abundância da vida de um homem, não está na abundância daquilo que ele possui. Não é o que você tem que diz quem você é. Não é o que você tem e possui que dá as direções na sua vida. A abundância da vida de um homem não consiste nos seus bens. Certa vez Jesus falou uma parábola aqui em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. E ele dizia consigo mesmo. Alguém que fala consigo mesmo é louco, como o próprio texto vai dizer mais à frente. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, farei aquilo, destruirei meus celeiros, reconstruirei maiores, recolherei o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, o homem falando consigo mesmo: alma, tens em depósito para muitos anos. Você tem bens para muitos anos, eu estou seguro. Isso é para aqueles que têm a sua confiança na instabilidade das riquezas. Nós estamos vivendo períodos de muitas incertezas. Esse período de pandemia trouxe muitas incertezas para mim e para você. Por quê? Porque nós estávamos apegados na segurança do dinheiro, do trabalho, das coisas corriqueiras da vida. E esse homem aqui disse assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou resolver desse jeito, vou resolver daquele outro jeito, e vou plantar, e vou colher, e vou colocar nesses celeiros, e aí então vou estar seguro e vou dizer para minha alma: tens em depósito para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, porque eu estou seguro. Você está seguro no que realmente importa? E o texto continua dizendo, Lucas 12, 20, diz assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. Quem são os ricos para com Deus? Aqueles que entesouram para a vida eterna. Jesus, certa vez, lá no Sermão do Monte, disse assim: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Antes, ajuntai tesouros nos céus. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Você está percebendo que eu estou fazendo várias perguntas para você. Eu não quero as suas respostas. Eu estou motivando vocês a terem as respostas que o Evangelho traz para nós. Você tem ajuntado tesouros nos céus? O que é ajuntar tesouros nos céus? Os tesouros nos céus são os tesouros que não são destrutíveis. São tesouros que não se destroem. O tempo não destrói, a traça não corrói, a ferrugem não corrói.
Esses tesouros são tesouros que você entesoura em você para a vida eterna. Você tem ansiedade? Jesus disse aí em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 22. Nós falamos no que realmente importa. Comecei falando sobre a agitação do seu dia quando você levanta. Quais são as suas prioridades? É correr atrás de dinheiro? Correr atrás de trabalho? Correr atrás da solução para sua comida, sua bebida? Tudo que você faz é em função da sua manutenção de vida. Olha o que Jesus diz aqui nesse texto. Dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida. Glória a Deus, aleluia. A pandemia tem trazido ansiedade na sua vida? Não andeis ansiosos pela vida. Quanto ao que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo com aquilo que você há de vestir. Porque a vida é muito mais que o alimento. E o corpo é muito mais que as vestes. Eu apenas estou lendo o Evangelho aqui para vocês. A coisa mais simples que Jesus falou. Olha só o que ele diz. Observem as aves dos céus. Você já parou hoje de manhã para sentar numa cadeira ali, debaixo de uma árvore, e ficar pensando e olhando aqueles passarinhos? Aquelas aves, se você olhar para elas, você vai ver no rosto delas, estão todas preocupadas. Estão todas com a cara assim estressada. O que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer hoje? Onde é que eu vou dormir? O que vai acontecer comigo hoje? Você acha que elas estão assim? Jesus está ensinando. Olhe para as aves. Elas não têm celeiro. Elas não ajudam em celeiro. Elas não plantam, elas não colhem. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Glória a Deus. E aí Jesus diz algo fantástico. Vocês não valem mais que as aves dos céus? Se Deus alimenta assim as aves, Aleluia. não vai fazer isso por você? Por que você anda ansioso? Por que você anda preocupado? Você se preocupa demasiadamente. Deus sustenta as aves dos céus. Vocês valem mais que as aves. Digam amém. Amém. Aleluia. Vocês valem mais que as aves. Deus está cuidando de você. Deus está olhando para você. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Qual de vós, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um tantinho assim na sua existência? Quem é que pode mudar o curso da sua vida? Quem é que pode mudar o seu tempo de vida? Quem é que pode mudar o dia que você vai ser recolhido para a eternidade? Ninguém pode mudar. Precisamos aprender a deixar as preocupações de lado. Tudo que eu estou falando para vocês são tesouros que você precisa entesourar dentro de você, dentro do seu espírito. Você precisa entesourar para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Entesoure para a vida eterna, crendo nos valores simples do Evangelho. Eu estou ensinando vocês aqui com uma simplicidade. Não é no falar alto ou falar baixo. É apenas em você observar o ensino que Jesus está dizendo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem um ensino muito grande aqui sobre a vida em ansiedade. As crianças não vão para a escola, ficam trancadas nos quartos, ficam ligadas aos computadores, ligadas às redes sociais. Vocês não percebem que estão na igreja, que estão nos cultos, que são alimentados da palavra de Deus, mas o mundo todo está em polvorosa por causa da ansiedade. Porque a vida que era uma vida normal não é mais normal. A vida mudou, você não tem liberdade para ir aqui, para ir ali, para ir acolá. Nós precisamos guardar dentro de nós os tesouros do Evangelho. Glória a Deus. Os tesouros que o Evangelho nos ensina.
Tudo aquilo que Jesus ensina é verdade e é vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é verdade e vida. Jesus disse certa vez: as palavras que eu vos tenho falado são verdade e são vida. A carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Você quer vida? Você quer vida em abundante? Vida em abundante não é ter dinheiro no bolso. Vida em abundante é ter vida de Deus em você. É ter o Espírito de Deus em você. Vida em abundância é você ter a verdade de Deus dentro de você. A verdade de Deus não é um conceito que você fala. A verdade de Deus em você é algo vivo em você. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Observar os lírios nos campos, as flores dos campos. É tão simples o Evangelho. Para ver uma flor bonita. Eles não fiam, eles nem tecem, contudo eu vos afirmo que nem Salomão, que em toda a sua glória, como o texto lá diz, que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, e ela sabia de tudo que tinha acontecido com Salomão, e quando ela chegou e viu pessoalmente a glória que havia ali naquele lugar, ela ficou como se fora de si. Agora Jesus está dizendo aqui: nem mesmo esse homem, Salomão, se vestiu como a flor do campo. Glória a Deus. Então por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Por que você está atemorizado? Buscai antes de tudo o reino de Deus e a sua justiça, Glória a Deus. e todas as coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa você terá. Glória a Deus. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é um reino construído dentro de você. Levante a sua mão comigo e diga assim: o reino de Deus é um reino que está sendo construído aqui. É onde é que está sendo construído o reino? É dentro de você. Não é para fora, é para dentro. Aleluia. Tem um texto lá que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, que ainda que essa carne mortal desfaleça, contudo nós temos uma construção celestial indestrutível. Glória a Deus. A nossa carne, ela desfalece, mas dentro de nós está sendo construído um edifício. Glória a Deus. Aleluia. Está sendo construído algo eterno. O que eu estou falando para vocês aqui são coisas eternas, coisas que o tempo não destrói, coisas que jamais vão ser destruídas se estiverem dentro de você, Glória a Deus. se estiverem dentro do seu espírito, se você cultivar isso dentro de você. As ansiedades vão fugir, os medos vão fugir, porque você vai estar seguro, não numa verdade qualquer, mas na verdade de Deus dentro do seu espírito. Amém? Não temais. Olha o que Jesus diz, eu só estou lendo o que Jesus está dizendo. Não temas, diga para o seu irmão aí, não temas. Diga não temas. Diga o nome dele agora, diga fulano. Não temas. Isso. Por que você não deve temer? Não temam, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Deus tem o reino dele para dar para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer esse reino, diga amém. Aleluia. Vendei os seus bens, dai esmolas, fazei para vocês, olha o que ele aconselha, ó. Fazei para vós outros bolsas, que não se desgastem. As roupas se destroem, né? Tudo se destrói com o tempo. Mas ele está dizendo, ó, faça algo que dure para sempre. Construa. Escute, irmãos, eu estou ensinando vocês
a vocês construírem, construa algo que não se desgaste. Só pode ser eterno. Aleluia. Só pode ser construído em você. É dentro de você. Você vai juntando parte com parte. É juntando as peças dentro de você. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 33. Bolsas que não se desgastem. Tesouro inextinguível no céu. O que é algo inextinguível que não acaba mais? Você está construindo dentro de você, pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus enxertada em você, está construindo um tesouro eterno. Glória a Deus. Onde não chega ladrão, nem traça consome. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Glória a Deus. O que é o seu tesouro? Atrás de que você corre? Onde está o seu tesouro? Porque é aí que está o seu coração. Aquilo que você mais deseja é onde está seu coração. Mas todo o texto que eu estou dizendo, tudo que eu estou ensinando, estou levando vocês, para vocês buscarem o tesouro eterno que não se termina, que não se extingue, que é o tesouro, os valores do Evangelho em você, os valores de Deus, o perdão, a graça, a misericórdia, o amor. Ninguém vai chegar lá sem o amor de Deus, sem o amor pelo seu próximo, sem o amor pelo seu semelhante, sem o amor por aqueles que não querem o bem de vocês. Você precisa estar atento, com o espírito aberto, perceptível. Não andeis ansiosos. Não vos inquieteis dizendo o que vão comer, o que vão beber, ou com o que nós vamos vestir. Porque Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe de tudo. Então o que é que eu vou fazer, pastor? Eu preciso me aprofundar nos valores eternos, nos valores que realmente importam. Glória a Deus. Aleluia. O amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que contra essas coisas não existe lei. Glória a Deus. Essas coisas são livres para você crescer nelas. Quem quer crescer no amor? Glória a Deus. Aleluia. Como é que se cresce no amor? Amando. Aleluia. Quem quer aprender sobre o perdão? Perdoe. Por que eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar porque eu fui perdoado em Cristo. Porque aqueles que não perdoam não são perdoados. É simples assim. O Evangelho é muito simples. E são esses valores que precisam crescer. Lucas 6, 27. Digo, porém, a vós outros que me ouvis. E hoje você não está ouvindo a minha voz, porque esse texto foi dito por Jesus. Glória a Deus. É Ele te ensinando. Eu só estou lendo. O que ele diz aqui? Amai os vossos inimigos. Ame seus inimigos. Faça o bem para aquele que vos odeia. O que Jesus está ensinando? Ame seus inimigos. E faça o bem. Aleluia. Ah, ela me odeia, ele me odeia. Vai lá e compra uma camisa bonita que nem essa do pastor aqui. E dá para ele. Você vai quebrar a cara dele. Você vai desmontar o homem. Se for uma mulher, vai lá e compra uma roupa bonita, como se fosse para você. E vai lá e dá para ela. Ela te odeia, mas ela vai ficar com a cara no chão. Você não vai fazer isso para ela ficar com a cara no chão. Você vai fazer isso porque você ama ela, porque o Evangelho te ensina. É isso que o Evangelho faz. É isso que Jesus veio ensinar. Isso não é um conto da carochinha. Por isso que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Você ajunta tesouros nos céus. São os valores da eternidade. E o amor
é o maior de todos os mandamentos. Aliás, é o único mandamento para a vida eterna, porque aquele que ama o seu próximo, ele cumpre todas as outras coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É simples. Olha só. Bendizei os que vos maldizem. Alguém fez uma maldição para você, falou mal de você, o que você tem que fazer? Falar bem. Agora os aleluias diminuem, né? Diminui, mas é um ensino, gente. Aleluia. É um ensino, irmãos. Que é o ensino de Jesus. Gente, a palavra de Deus diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus habita em luz e glória inacessível. Glória a Deus. Aleluia. Beleza? Quem nós veremos? Jesus? Porque tudo que se pode saber de Deus, o Jesus encarnado como homem, foi aquele que o revelou. Glória a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então você quer ser um bom servo de Deus? Você quer ser um bom crente? Você quer alguém que está juntando tesouros do céu? Você precisa olhar para o que Jesus fez. E isso é o que Jesus fez. Como homem, como eu e como você. Glória a Deus. Aleluia. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniem. Ao que te bate numa face, oferece a outra. Isso é o perdão. Não é que o cara vai te esbofetear e você vai virar. Não. Se ele te fez isso, faz o contrário. Então, ao que te bate numa face, oferece a outra. Ao que te tirar alguma coisa, tirar a capa, deixa também levar a túnica. É melhor que você perca algo, mas não perca ele. É melhor que você perca as coisas, mas não perca ele de vista. Glória a Deus. Deus não nos chamou para espalhar. Deus nos chamou para ajuntar. Quem comigo não ajunta, espalha. Foi o que Jesus disse. Quem não é por mim é contra, mas quem comigo não ajunta, espalha. Então Deus te chama para ajuntar com o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Então quando alguém te tirar algo, não entres em demanda, porque se você entrar em demanda, você vai se afastar mais. Talvez você precise ouvir isso hoje. Se aproxime dele ou dela. Ajunte. Isso é o Evangelho, é isso que Jesus ensina. Dá a todo aquele que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como você quer que os homens façam para você, faça assim para eles. É, Jesus. Aleluia. Mas pastor, eu faço e eles fazem ao contrário. Não espere, porque a recompensa não vem deles, a recompensa virá de Deus para a sua vida. Mas faça o que o Evangelho está pedindo para você fazer. Ajunte tesouros eternos, bolsas que não se desgastam, tesouros inextinguíveis no céu. É disso que ele está falando. São valores em você, não para fora de você, são para dentro de você. É aí que você muda. Quem muda por dentro, muda por fora rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. É por dentro que nós precisamos mudar. É nessa frequência da voz de Deus. Você ouvindo a voz de Deus dentro de você e ouvindo a palavra de Deus como você está ouvindo, você muda. Exerça a misericórdia. O Sermão do Monte diz: bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Seja misericordioso com as pessoas. Jesus disse: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Não adianta você fazer sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios se você não tiver misericórdia. Exerça a misericórdia, porque felizes são aqueles que alcançam a misericórdia. Então ofereça a misericórdia, ame seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando você dá de comer para o seu inimigo, e se ele tiver sede, você dá de beber para ele.
você vai amontoar brasa na sua cabeça. Mas o que esse cara está fazendo? Eu só faço mal para ele, eu só faço mal para ele, mas ele só faz o bem, porque ele não quer perder você de vista. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. E não parou aí. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Como é que eu venço o mal na minha vida? Com o bem. É o antídoto. Gente, eu só estou falando o que Jesus falou. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é um olho bom? Aí eu vou perguntar para você não precisa me responder, é claro. Como você vê as coisas? Como você vê as situações da vida? Como você vê os embates da vida? Se os teus olhos forem bons, teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, se você tudo vê maldade, você enxerga as coisas tudo atravessada, o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que trevas serão? Se tudo de luz, se tudo que você enxerga é mal, não tem como algo ser bom na sua vida. Se você enxerga as coisas tudo atravessada e de uma forma maligna, ou vê defeitos e problemas em todas as coisas, nada dará certo para você. Isso não é maldição, o que o texto está dizendo. Se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E se tudo que você enxerga é mal, quão grandes trevas são? Só traduzir o que Jesus disse. Então mude seu olhar. Mude sua maneira de ver. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 18. Eu oro para eles, para que eles tenham espírito de sabedoria, espírito de revelação, do pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos dos vossos corações, para que eles conheçam a esperança do seu chamamento. Você foi chamado para ver a beleza de Deus nas pessoas, você foi chamado para olhar as pessoas com amor, você foi chamado para olhar as pessoas com misericórdia, olhar as pessoas com graça. Quando as pessoas olhavam para Jesus, alguma coisa acontecia. Ou elas fugiam da presença de Jesus, ou elas eram atraídas por aquele olhar. Aleluia. Glória a Deus. Como você vê, como as pessoas olham você nos seus olhos? Vocês são sal da terra. Para que serve o sal? Gaúcho tem que saber, né? Para temperar, para salgar. Temperar. O que é temperar? Equilibrar. Sal não é para você pôr sal demais. Mas se você quer temperar, precisa de sal. Acentua e traz o sabor da coisa. Aleluia. Eu e você fomos chamados para salgar a humanidade. Diga amém. Pode dizer. Eu e você fomos chamados para salgar, dar a pitada do tempero na vida das pessoas. Glória a Deus. Você veio para temperar aquela pessoa é uma pessoa ácida, você põe um salzinho ali, você é uma pessoa sem tempero, você é o tempero. Vós sois sal. Mas não sal no saleiro, a igreja é um saleiro, aqui é um saleiro, aqui é bom ser sal, né? Aqui dentro é bom ser sal, você chega bonitão, né, com olhar, não tem aquele mau olhar. Aqui nós somos todos crentes. Mas e lá fora? No meio dos outros? No saleiro, o sal não serve para nada. Nós estamos aqui em comunhão, ouvindo essa palavra, ouvindo a palavra que os irmãos trazem aqui. É muito bom, é bom estar em comunhão, mas nós temos que ser sal da terra. Não é sal da congregação, é sal da terra.
Você tem que ser sal onde você está sendo plantado. Você tem que frutificar onde você está sendo plantado. Onde você está plantado? Na sua casa primeiro. Na sua casa você tem que ser sal. Você tem que dar o tempero para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus irmãos, para os seus netos. Você tem que ser tempero naquela casa. Depois você tem que ser tempero na sua escola, no seu trabalho, ou qualquer outro tipo de relacionamento que você tem. Ali você tem que ser sal, tempero. Aleluia. E não só sal, vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Vocês são luz onde vocês entram. Onde uma pequena luz entra, as trevas são Glória a dissipadas. Deus. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. A igreja nós vimos de longe. A igreja está em cima. Porque está edificada sobre uma montanha. Assim é um crente. Assim é um cristão. Assim é aquele que segue o evangelho de Jesus. Ele é como uma cidade no monte. Todo mundo enxerga. Glória a Deus. Aleluia. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Glória a Deus. Quer fazer com que os homens glorifiquem a Deus? Seja luz e seja sal. Olhe de uma maneira diferente. O amor seja sem hipocrisia. Deteste o mal. Apegue-se ao bem. O que é hipocrisia? Hipocrisia vem da palavra hipócrita, que quer dizer máscara. Todo mundo está de máscara agora, né? Até tem máscara aqui, ó. Vou botar minha hipócrita aqui, ó. Esconde quem eu sou, né? Está escondendo quem eu sou aqui, a máscara, né? Hipocrisia vem disso. Onde você está é uma máscara. Eu boto a máscara aqui para ser assim. Eu vou lá, naquele lugar, e ponho outra máscara. Deus nos chamou para ser autênticos. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos chamou para ser a expressão da glória de Deus nessa geração. Onde você está plantado? Na sua casa. Eu não consigo botar máscara para minha esposa, porque ela conhece eu. Ela sabe. Então, Aleluia. o amor, você ame sem hipocrisia, sem máscara. Ame mesmo. Deteste o mal. Apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Queridos, a gente se chama de irmão, mas a Bíblia, quando fala de irmãos, ele fala de todo ser humano. Nós somos irmãos aqui no corpo de Cristo. Mas quando a Bíblia fala de irmãos, fala de todo ser humano. Glória a Deus. Aleluia. Todo o ser humano é um ente a ser alcançado. É alguém que precisa ser alcançado, é alguém que precisa ser amado. Porque eu amar você é fácil. Nós professamos a mesma fé, nós cremos no mesmo Deus, nós estamos caminhando na mesma direção. É fácil. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ame as outras pessoas, quem quer que seja. Quando eu comecei a aprender esse evangelho que eu estou passando para vocês, essas coisas simples do evangelho, eu percebi que eu comecei a sentir a dor das outras pessoas. Eu comecei a me colocar no lugar da outra pessoa. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, nos colocar no lugar do outro. É você perceber que o outro está sofrendo, que o outro está tendo dificuldade, que o outro não está conseguindo caminhar. Compaixão. Sede fervorosos de espírito. Que o melhor de você apareça. Glória a Deus. Que o melhor do seu espírito apareça. O espírito do homem, como eu disse, é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o demais de todo o seu corpo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações. Estamos passando por muitas tribulações nesses dias. Na oração, sede perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Pratique a hospitalidade. Abençoe os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Do que nós estamos falando aqui mesmo?
São tesouros que não se terminam, que precisam ser construídos em nós. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tende em vós o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de você ser orgulhoso. Concendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Esforce em fazer o bem, no que depender de vós. Texto aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 18. No que depender de mim, eu vou ter paz. Com todos. Não vos vingueis. Não dai lugar à ira. Amém? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos capítulo 3, versículo 8. A ninguém fique devendo coisa alguma. Você não deve ficar devendo para ninguém. Se você tem dívida, pague. Seja ela qual for. Não fique devendo nada. Uma coisa só você deve dever. O amor com que você ama uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Glória a Deus. Glória a Deus. Deve para alguém, paga a sua dívida. A única dívida que você tem com outro ser humano é amá-lo. Assim como Jesus nos amou. Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se o que eu falei para vocês aqui é de Cristo, se tem alguma consolação de amor no que eu estou falando, se há uma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que vocês pensem da mesma forma. Que vocês tenham o mesmo pensamento e o mesmo sentimento, o mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Que você seja unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é unidade no Espírito. É você pensar a mesma coisa. O que é pensar a mesma coisa? É pensar com as categorias da mente de Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vocês têm a mente de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O que é pensar como Cristo pensa? Aleluia. Tudo isso que eu falei aqui é o que Cristo pensa. Eu estou lendo o que a Bíblia diz. Você pensa dessa forma? Se você tem essa mente. Quando você nasceu de novo, quando você converteu, quando você creu no Evangelho, a mente de Deus vem morar em você. Glória a Deus. E a cada dia que você vai pondo a palavra de Deus para dentro de você, você vai ficando mais parecido. Mas mesmo que você não ponha nada para dentro de você, a mente de Deus está instalada em você. E o Espírito Santo fala com você. E a voz de Deus fala com você. Como eu falei no princípio, a frequência da voz de Deus, você tem que sintonizar essa frequência para saber que lá na sua intuição, quando você fizer algo e uma voz disser para você, não faça, é Deus alertando você. Deus dá todos os caminhos e direções para nós. Nada façais por partidarismo. Partidarismo, cada um com o seu partido. Ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. É difícil, né? Considere o outro superior a si. Aleluia. Não tenha cada um, olha, escute isso. Olha o ensino. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não se preocupe só com você. Se preocupe com a situação do outro. Está escrito isso aqui ou não está? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve como usurpação
o ser igual a Deus, antes a si mesmo ele se esvaziou da sua forma de Deus e foi encontrado em figura humana, foi encontrado nessa terra como um ser igual a nós. Amém. E ele se esvaziou de toda a sua divindade para ser um homem que nem eu e você, para estar aqui, para sofrer as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós enfrentamos, ele enfrentou, mas ele foi vencedor em tudo. E na cruz ele disse: está feito, está consumado, está tudo pronto. Receba isso agora, essa obra de Deus que está pronta. Glória a Deus. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revista-se de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Quantos querem tesourar para a vida eterna? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé então? Deus. Levante suas mãos, você que pode. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é como a pedra que esmiuça a penha. Aleluia. Glória a Deus. A Tua palavra ela não volta vazia. Há um Espírito de Deus presente aqui neste lugar essa noite. O Espírito da palavra de Deus, a palavra que é Espírito e vida, está produzindo vida em cada irmão aqui agora, neste momento. Que a Tua palavra entre rasgando a mente, o coração, e se estabeleça nos Teus filhos essa noite neste lugar, Pai. Pai, que nós possamos aprender a entesourar para a vida eterna. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens plantado neste lugar um povo que te honra, um povo que está diante da Tua presença, Pai. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada filho de Deus que está neste lugar. Nós profetizamos essa noite que essa cidade será alcançada por esse Evangelho, será alcançada pelo Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Que cada irmão aqui seja uma tocha acesa nesta cidade, que seja um canal do Evangelho, que seja um canal do Evangelho nessa cidade, que as pessoas possam olhar para os Teus filhos nessa cidade, Senhor, e se quebrantarem na Tua presença, e serem atraídos pela Tua glória, Senhor, que nós possamos estar ajuntando tesouros no céu, e fazendo para nós bolsas que não se desgastem, tesouros inextinguíveis, e que produzam honra na Tua presença, Pai. Pai, nós oramos agora por toda a enfermidade, Pai. A Tua palavra diz que Tu levou sobre si toda a dor, toda a mácula, toda a enfermidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua cura. Se alguém entrou aqui essa noite com uma dor, vai ser curado em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, a palavra que nos cura e nos purifica, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém, em nome de Jesus.